Olá, queridos irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a verdadeira bênção. Várias vezes nós confundimos, dizemos que a pessoa é abençoada porque tem carro, porque tem casa. Tudo bem, essas coisas também podem ser uma bênção para a sua vida, mas existe uma verdade bíblica sobre a bênção. Precisamos entender quem é a pessoa que nos abençoa. Então isso é muito importante. Mas eu gostaria que você que ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscrevesse no canal e dá um toque aí nas notificações para que você possa receber o próximo vídeo. Então vamos a esta mensagem. Muitas pessoas às vezes não conseguem compreender o verdadeiro sentido da palavra bênção. Nós precisamos entender quando é que a pessoa é considerada uma pessoa abençoada, ok? E eu tenho comigo aqui a minha Bíblia, e eu vou ler um versículo rápido que é muito importante para que nós possamos entender sobre este assunto. Se você tem a sua Bíblia aí, eu gostaria também que você abrisse para que você confirmasse esta verdade. Gênesis, capítulo de número 12, ou melhor, Gênesis, capítulo 12, vamos ler o versículo 1. Gênesis 12, versículo 1. Então vamos lá. A Bíblia diz: Então o Senhor disse a Abraão: Deixa a sua terra, os seus parentes e a casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrar. Farei de você o pai de uma grande nação. Abençoarei você e tornarei o seu nome famoso, e você será uma bênção para muitos. Abençoarei aqueles que abençoarem você, e também amaldiçoarei aqueles que amaldiçoarem você. E por seu intermédio serão abençoados todos os povos da terra. E então Abraão partiu, como o Senhor lhe havia ordenado. E Ló também foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando partiu de Harã. Abraão levou sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló e todos os seus bens. Então, meu amado, nós lemos até no versículo 4. A Bíblia aqui conta a história, né, de Abraão. Nós precisamos entender uma coisa, meu amado. Deus fala a Abraão que sai da casa do seu pai e vai para a terra que eu vou lhe mostrar. Mas Deus fala a Abraão que eu abençoarei você, abençoarei o seu nome e engrandecerei o seu nome. Mas se nós vemos no versículo 4, meu amado, aí Deus, ou aí a Bíblia diz, Abraão sai da casa, leva a sua mulher, leva o seu sobrinho, e a Bíblia fala que Abraão leva todos os seus bens e servos. Quer dizer, aparentemente, Abraão já era uma pessoa com posses. Aparentemente aqui a Bíblia pode nos falar claramente que Abraão já tinha possibilidades para viver. Abraão tinha posses, tinha meios. Abraão já era uma pessoa aparentemente abençoada. Abraão tinha escravo, tinha bens, tinha riqueza. Mas Deus fala para Abraão que eu te abençoarei. Quer dizer, o que Abraão tinha aos olhos de Deus não era uma bênção. Por mais que Abraão tivesse casa, por mais que Abraão tivesse posses, escravo e uma vida cheia de fartura, mas aos olhos de Deus, Abraão carecia de bens. Quer dizer, a Bíblia nos faz entender que nós somos abençoados quando obedecemos a palavra de Deus. Quer dizer, quando Abraão saísse da sua terra, depois de Abraão sair da casa dos seus pais e ir ao destino onde Deus havia dito para ele, aí Abraão passaria a ser o homem abençoado. Quer dizer, a bênção começa nas nossas vidas quando nós passamos a obedecer a palavra de Deus. A pessoa não é simplesmente abençoada porque tem carro, porque tem casas, porque tem posses financeiras, não, meu amado. A pessoa passa a ser um homem abençoado quando começa a praticar a vontade de Deus. Quer dizer, por mais que Abraão tivesse aquelas coisas todas, aos olhos de Deus, Abraão não era um homem abençoado.
Então, é isso que você deve entender, meu amado. Não procure a bênção sem a obediência à palavra de Deus. É preciso que você obedeça. É preciso que você siga a direção de Deus. Só assim você passará a ser o homem abençoado. E eu quero convidar você a ler comigo mais um versículo que está no livro de Provérbios. Está no livro de Provérbios, capítulo de número 10, versículo de número 22. Provérbios 10, 22. Vejamos o que a Bíblia diz. A bênção do Senhor é a base da verdadeira riqueza, pois não traz tristeza nem preocupações. Aí está, meu amado, a bênção que vem do Senhor é que nós podemos considerar a verdadeira bênção, porque ela não traz desgraça nem arrependimento. Então, quando você consegue uma coisa, quando você adquire certas coisas na sua vida, quando essas coisas são fruto da sua obediência a Deus, essas coisas nunca trarão na sua vida desgraça, nem tampouco arrependimento. Eu já conheço pessoas, meu amado, que têm carro, têm casas, meu amado, mas não são felizes. Por quê? Porque tudo quanto eles conseguiram não foi fruto da obediência a Deus. Eles conseguiram aquelas coisas por seu próprio esforço. De repente mataram outras pessoas, de repente burlaram outras pessoas para que eles pudessem ter aquelas coisas. Por isso é que não são felizes. Então nós temos que entender, meu amado, que a verdadeira bênção é a bênção que Deus dá, é a bênção que vem, meu amado, fruto da obediência à palavra de Deus. Se Deus te dá um carro, meu amado, você nunca vai bater com esse carro e perder a sua vida, porque a bênção do Senhor não traz desgraça. Então, se de repente você consegue uma coisa e leva a você a desgraça, se de repente você consegue uma bênção, consegue uma casa, consegue um carro, consegue um emprego, e essas coisas levam a você numa desgraça, levam você ao ponto de perder a sua vida, então, meu amado, está claro que você conseguiu essas coisas não obedecendo a Deus. Você conseguiu essas coisas praticando a sua própria vontade. Então, é isso que nós chamamos de verdadeira bênção. A verdadeira bênção, meu amado, é a bênção que vem de Deus. A bênção que vem do Senhor. Essa bênção não traz desgraça nem arrependimento, como a palavra de Deus diz. Então compreenda, meu amado, tal como nós falamos, Abraão, antes de sair da casa dos seus pais, Abraão já tinha posses, meu amado. Humanamente falando, naquela altura, nós poderíamos considerar Abraão um homem já abençoado. Mas Deus olha para ele e fala: você só passarás a ser um homem abençoado quando você obedecer com a minha voz e sair da terra dos seus pais. De repente, se Abraão não saísse da casa dos seus pais, Abraão nunca seria chamado, melhor dizendo, à luz da Bíblia, como um homem abençoado. Então, nós só somos abençoados quando começamos a obedecer à palavra de Deus. É isso que aconteceu com Abraão. Abraão tornou-se um homem abençoado não pelas posses que ele tinha, mas pelo momento que ele decidiu obedecer a Deus e ir na terra onde o Senhor mostrou para ele. Então, este é o sentido da verdadeira bênção. Somos abençoados quando começamos a praticar a palavra de Deus. Eu já vi tanta coisa nessa vida, meu amado. Existem pessoas que de repente nunca obedeceram a Deus e vêm com tanto testemunho, fiz lá, fiz isso, pronto. Não podemos questionar testemunhos que têm aparecido por este mundo fora, mas o que a minha Bíblia diz para mim é que o homem só é abençoado depois que começa a praticar a vontade de Deus e começa a obedecer à vontade de Deus. Que Deus abençoe todos vocês, meus irmãos. Esta era a mensagem que eu tinha para vocês no dia de hoje. Se você ainda não se inscreveu, ajude este humilde canal a crescer, meu amado. Inscreva-se neste canal, dá aí então o seu toquezinho lá naquele sininho para que você possa receber todos os vídeos que eu colocar aqui, meu amado. Então, até lá, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém.